Olá, estamos chegando para mais um Sem Tabus. Muito boa noite para você. Seja bem-vindo e bem-vinda a este programa. Aqui no Sem Tabus, nós sempre estamos propondo pensar em relacionamento e sexualidade. É um programa que serve para solteiros e para casados. É para quem está interessado em desenvolver uma vida conjugal, uma vida relacional satisfatória. Essa é a nossa vontade, de que você vá bem em seus relacionamentos e na expressão da sexualidade. A expressão da sexualidade é uma coisa de cada um. Cada um de nós precisa descobrir, aprender, experimentar aquilo que cabe no seu entendimento a respeito de sexo. Por isso é muito importante que você entenda que o nosso papel aqui no Sem Tabus não é ensinar sobre fazer sexo no sentido de como você deva fazer sexo. Esse é um aprendizado seu, mas um aprendizado com as suas descobertas, com a sua construção. A nossa atitude aqui é só levar você a pensar, a quebrar alguns paradigmas, como especialmente o paradigma que ainda se mantém, que é de temer o tema sexo ou de exceder-se naquilo que tem um significado mais íntimo do que simplesmente prazer pelo prazer e pelo prazer. Então, cada um precisa saber que o seu sexo é feito por você, do seu jeito, com a pessoa com quem você divide o seu corpo, a sua mente, as suas expectativas. É o seu modelo. Algumas vezes nós vamos ouvir de sugestões. Sugestões porque até mesmo na comunicação nós fazemos bem uns aos outros, dividindo, compartilhando, motivando, trabalhando nesse contexto de insinuar que há um caminho, uma possibilidade, um jeito daqui, outro dacolá. Mas tem que caber aí o seu gosto, o seu jeito, e o seu jeito que eu digo como casal, né? O jeito do casal, o gosto do casal, a vontade do casal, a expectativa, que não é simplesmente algo automático, é algo que se constrói, é algo que se faz numa conversa, no diálogo, olho no olho, tem a ver com aquilo que a gente incrementa essa relação, a ver com cheiros, com posições, com roupa, com sedução, com linguagem, mas isso precisa partir do entendimento dos dois, que seja bom para os dois, que os dois possam ao final olhar para um, olhar para o outro e dizendo: foi bom para você? Foi bom para mim? Foi bom para você? Não. Por que não foi? O que eu faço diferente da próxima vez? Como que pode? Sabe assim, dessa coisa de ir perguntando e aprendendo, e às vezes a gente pergunta, mesmo que não seja por palavra, mas a gente se interessa. Se interessa pelo que está não dito em palavras, mas o corpo fala. Então, o nosso desejo aqui no Sem Tabus é de que você aprenda que o corpo fala, que a sua expressão de sexualidade está além de performance, mas está na qualidade do seu relacionamento. Uma coisa muito buscada, desejada e absolutamente necessitada é da intimidade. Mas aí tem a nossa questão principal no programa de hoje. Sabia que excesso de intimidade pode ser prejudicial para a sexualidade? Vamos entender melhor isso com a minha convidada, psicóloga Andréa Rojas. Bem-vinda! Muito bom recebê-la aqui no nosso programa. É um prazer estar aqui, Dani. A convidada de hoje é Andréa Almeida Rojas. Ela é psicóloga, mestre em psicologia clínica. Nascida em São Paulo, atua hoje na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Para um contato profissional, seu e-mail é andrea_al@yahoo.com. O excesso de intimidade pode trazer alguma dificuldade para o sexo. Em que sentido? Já que muitas vezes nós dizemos que o sexo precisa de intimidade. Como diferenciar essa intimidade de outra? É interessante primeiro a gente descrever falar um pouquinho da intimidade, né? Isso. Porque não necessariamente você tem uma boa intimidade e tem um sexo bom. Você pode ter intimidade com amigos, intimidade com a família, então não necessariamente ela está relacionada ao sexo. E existem pessoas que fazem sexo sem nenhuma intimidade com aquele parceiro ou com aquela parceira, né? Então a gente vê que não tem uma relação direta. Então, assim, o que é a intimidade? Eu descreveria dessa forma: a intimidade é o espaço dentro da relação onde a minha individualidade se relaciona com a sua individualidade. E por que eu usei o termo individualidade? Porque ela já dá uma pista para a gente, né, dos contornos dessa intimidade saudável ou não.
Então, quando a gente fala assim, intimidade leva a um bom sexo, uma boa sexualidade, não necessariamente. Né? Então, a gente precisa sempre levar em conta de que intimidade estamos falando. Né? Okay. Então, assim, nós temos casais que têm uma intimidade maravilhosa, que são companheiros, que são cúmplices, mas não têm sexo. O que acontece num caso como esses, por exemplo, em que tem uma intimidade de vida, né? De cumplicidade para a vida, para as coisas do cotidiano, mas no sexo não vai bem? Claro que talvez você vai trazer para a gente um leque de possibilidades de ser o comprometedor, ou são os comprometedores dessa intimidade e sexualidade saudável. Mas o que pode ser? Eu vou levantar duas questões aqui, Darleide. A primeira é a dificuldade de se construir uma intimidade. Existem pessoas que já vêm de uma família muito encapsulada. São pessoas que têm uma dinâmica, uma família que tem uma dinâmica que não permite o outro se diferenciar. Então, todos vivem da mesma forma, pensam da mesma forma, agem da mesma forma. E esse indivíduo que cresceu nessa família, ele tem uma dificuldade de lidar com as diferenças. E aí ele vai e estabelece uma relação que se encaminha para um compromisso mais sério. Só que, em geral, não estou generalizando, mas em geral, essas pessoas elas vão ter muita dificuldade de construir uma intimidade. Por quê? Porque a intimidade, ela prevê diferenças, porque você está lidando com um outro, você está se aproximando de um outro. E se eu não consigo lidar com essa diferença, existe uma grande chance de eu tentar anular o outro, a individualidade do outro, para que ele seja uma extensão de mim. Então, é uma relação de espelho. Eu espero que o outro seja, o outro pense aquilo que eu penso, aquilo que eu quero que ele queira. Então, assim, a pessoa, ela acaba anulando a individualidade do outro e só ele permanece, se sobressai nessa relação. Então, não existe intimidade. E se a individualidade do outro está anulada, não existe uma sexualidade saudável. Algo morreu ali. Não tem como desejar, porque a pessoa está anulada. Então, a gente vê um caminho, que é essa dificuldade de construir a individualidade, a intimidade, por anular a individualidade de um dos parceiros. E o outro caminho diz respeito até da forma moderna de se construir a intimidade. Porque há um tempo atrás, as famílias cresciam juntas, vivia-se muito em comunidade e as pessoas elas lutavam para ter espaço. Exato. Elas não precisavam de intimidade. Já acontecia. Hoje, as famílias diminuíram, as pessoas vivem mais sozinhas e elas buscam intimidade. Então, elas constroem relações pautadas na intimidade. E hoje, nós temos um modelo de intimidade que é a intimidade do diálogo. Então, assim, como que você está se sentindo? Mas por que você não fala? Me fala, você me ama, você não me ama? É tudo pautado muito na fala. E a própria convivência implica uma aproximação muito grande, porque já não existe aquele entorno como antes, uma vida social ativa, às vezes o casal mora distante da família, não tem muitos amigos, então fica aquela relação de muita proximidade, de muita intimidade. E o que acontece aí? Existe uma grande chance dessas individualidades se fusionarem. E a chance também dela interferir no sexo. Por quê? Porque o sexo ele precisa da individualidade, da diferença, do você desejar o outro, inclusive por aquilo que você ainda não sabe do outro, do mistério que existe em relação ao outro. E quando você fusiona, você não deseja. Vira uma relação até de amizade. São ótimos amigos, parceiros maravilhosos. São íntimos amigos, São muito íntimos, mas não tem o sexo. O erotismo não circula, o desejo não circula, porque estão fusionados. Então, assim, são casais que a gente olha e fala assim, tem sintonia, olha como eles se dão bem em muitas coisas, mas às vezes o sexo não funciona por excesso, por estar tão próximos um do outro. Você considera uma situação como essas, uma situação aleatória entre tantos casais ou ela é mais comum do que se pensa? Mais comum do que se pensa, porque em muitas situações, Darleide, essa intimidade, ela vai sendo a base, essa construção da intimidade e até uma certa cobrança em relação a ela, vai sendo a base para se avaliar a relação. Então, ou nós temos casais muito distantes e aí não existe intimidade, então também não existe sexo, ou
casais tão próximos, tão fusionados, que têm essa dificuldade de ter uma vida sexual mais saudável. Então, assim, claro que a gente não vai generalizar, mas é mais comum sim do que se pensa. Quando você diz assim, casais que fusionam um não tem, vamos dizer assim, um respeito ou o lugar, não dá o lugar para o outro ser quem ele é, a individualidade não é considerada, em que situações, por exemplo, do cotidiano se vê isso? Na própria vida social do casal. Eles fazem tudo juntos, o que um quer, o outro também quer. Assim, às vezes acaba nem tendo tanta discussão, porque eles se acertam de uma forma tão sintonizada, digamos assim, que caminha, que flui, tudo flui. Né? Assim, eles não têm nem a discussão da diferença. Não, mas eu quero isso. Ah, mas, puxa, vamos ceder aqui, o que a gente faz? Vamos fazer tal acordo? Não, caminha, né? Flui muito bem, porque o que um quer, o outro também quer, porque gostam, porque aprenderam a gostar da mesma coisa, a viver as mesmas coisas. André, eu estou entendendo que pode haver, então, um número de pessoas desejando essa fusão, um número de mulheres desejando muito que o marido faça tudo como ela pensa, fala tudo como ela quer, sabe, assim que... E se um dia isso se tornar real, é meio impossível que isso... Não é que é impossível, né? Claro, tanto é que você está dizendo que isso existe. Mas, assim, alcançar esse objetivo de ser tão próximo, ser tão na mesma página o tempo todo, talvez ela descubra que não seja tão interessante assim, que tem alguma perda nisso. Eu acho que a gente vem de uma cultura, né, Darleide, que prega assim a tampa da panela, metade da laranja, como se duas partes com funções diferentes tivessem um encaixe perfeito, né? Tendo o encaixe perfeito, nossa, essa é a relação ideal. E aí a gente tem realmente uma perda, porque são as diferenças que têm que se encaixar, mas assim, ser respeitadas também. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque quando a gente pauta a construção da intimidade mais pelo diálogo, a gente esbarra nas diferenças até de gênero. Porque, em geral, né, os homens, eles não estão acostumados a falar sobre si, a falar sobre seus sentimentos, a falar o que estão sentindo, pensando, se amam ou não amam o tempo inteiro. Né? E, às vezes, a cobrança em cima deles fica muito grande. Né? Como você falou, né? A gente idealiza isso como se a coisa tivesse que fluir assim, perfeitamente. E não flui, porque são diferentes. Né? Às vezes, a construção da intimidade para o homem é muito mais pautada no corporal. Né? Ele consegue, num abraço, transmitir talvez muita coisa que ele não consegue falar, expressar verbalmente. Né? Acho que você está pontuando uma coisa até, de certa forma, nova, pelo ângulo de se perceber a necessidade do diálogo que a gente tanto estimula, que é absolutamente inegável que precisamos do diálogo. Mas você está pensando especialmente na linha de uma relação que precisa também usar de outras maneiras para se relacionar e se descobrir e construir-se com as suas diferenças. Ou seja, o homem é diferente, ele fala menos, aí tem uma mulher querendo que ele fale, você tem que falar, você tem que falar. E aí tem relação, vai que este homem um dia aprende a falar e aí nós acabamos diminuindo a diferença, mas acrescentando o quê? Né? Exatamente. E tem uma coisa aí, né? Porque, às vezes, quando você estimula muito, como você colocou, né? O falar, ele se sente impotente, porque... Não é natural. Não é natural dele. E ele está tentando o tempo inteiro demonstrar da forma que ele sabe. Então, assim, o diálogo é importante? Claro que é. Né? Ele é uma das bases, sim, da relação. Só que o que eu estou chamando a atenção aqui é que, de repente, né, a gente possa enxergar outras formas de se verbalizar, né? Os sentimentos, as emoções e a própria intimidade, né? A circulação das individualidades. Elas existem, elas estão sendo se manifestadas ali, né? Manifestas ali, mas às vezes fica só em cima de né? Uma característica. Tem que falar, tem que demonstrar, tem que dizer, né? E às vezes fica esse desencontro, né? Se torna uma exigência e uma relação onde tem exigências demais ou um aspecto é muito exigido, muito fundamentado no tem que ser, também não acontece de promover uma intimidade mais produtiva. Porque eu estou sempre exigindo, né? Ela está sempre querendo de mim, ele está sempre esperando de mim algo que não é natural de mim.
e o que eu estou dando não está sendo visto, não está sendo enxergado, e aí fica esses desencontros. Então, às vezes, o casal até consegue se ajustar nessa intimidade do diálogo, mas aí perde pelo outro lado. Né? Porque assim, se o verbal, o não verbal, desculpa, é uma característica que eu tenho forte e eu vou perdendo isso, você concorda que se o meu corpo não está falando também, algo se perde no sexo? Exato. Porque sexo é corpo. Né? É o falar do corpo, é a manifestação também, né, das nossas emoções através do corpo. Então, há esses desencontros, às vezes uma perfeita sintonia por um lado, mas deixando de se ver, de se ouvir, de escutar o não verbal. Aí eu vou pedir para você, daqui um tempinho, dizer para a gente a respeito de como nós podemos, então, valorizar mais essas diferenças sem o sofrimento por elas, porque as diferenças elas também causam alguns sofrimentos, e como trabalhar isso em termos de valorizar o crescimento dessa intimidade, mas sem perder de vista um sexo bom, uma sexualidade tranquila, mas que vai carecer dessa diferença bem pautada, bem delineada para os dois, aqui no nosso programa. Vamos ver. E nós estamos aqui na nossa conversa boa, aprendendo sobre sexualidade, individualidade, o que é que nós podemos entender como excesso de intimidade que pode prejudicar a relação. Esse Sem Tabus é bom demais e a sua companhia é sempre uma delícia. Andréia, como que a gente então trabalha as diferenças ou trabalha essa tal individualidade que por vezes chega a incomodar e, portanto, também prejudicar uma relação? Eu acho que a intimidade, quando eu trouxe a definição dela Sim. pautada na individualidade, essa é exatamente a cerquinha, né, que a gente tem que respeitar. Eu costumo falar que pessoas que não têm os limites internos bem construídos, né, é uma casa sem cerca. Entra quem quiser, faz o que quiser, leva o que quiser. Então, assim, a construção ou a percepção da sua individualidade já é um começo. O que é essa individualidade? São as características de cada um. Né? Você ter essa percepção, essa até sensibilidade do que você realmente gosta, o que é prazeroso para você, quem é você, né? Aí entra um pouquinho na autoestima, né? Entra um pouquinho nos limites internos. Por quê? Porque quando você tem essa visão de si, você também consegue olhar o outro como um diferente. Então você consegue dar essa distância. O que dizer daquela mulher que faz sexo, finge orgasmo, para não dizer o que ela realmente sente? E a individualidade dela está onde aí nesse esquema? Então, ou ela se respeitar, se ver, está onde aí nesse esquema? Mas ela vai dizer assim, doutora, eu faço isso para agradar, porque amor é agradar, amor é doar, amor é ver o outro feliz. O que está perdido aí no entendimento? Então, eu acho que está perdida exatamente essa noção de individualidade, porque assim, querendo ou não, o sexo ele envolve sim um pouquinho de egoísmo. Em que sentido? Pouquinho, eu falei, né? Sim. Bem pouquinho. Na dose certa. Na dose certa. Que é essa percepção de o que é prazeroso para mim. Isso também tem que ser levado em conta. Peraí, isso não está sendo legal para mim. Então eu vou falar. Isso aqui está me agredindo de alguma forma. Então eu vou falar. Né? Então, esta noção, essa percepção de si, ela tem que ir também para o sexo. Mas, doutor, a outra pessoa, não entende, ele fica agressivo. Tem situações em que, se não há uma determinada modalidade sexual, o outro fica chateado. Tem mulheres que reclamam de um marido, sei lá, pediu um sexo anal e ela diz, não quero, não faço. E ele simplesmente quase que corta relações com ela ou promete buscar outra pessoa, vou fazer na rua. E ela se sente acuada. Esse indivíduo vai oprimindo a outra. Como é que se liberta, Andréia? Então, de alguma forma tem que aguentar e sustentar esse não. O outro vai dar chilique, vai ameaçar, mas assim, é o respeito a si próprio. Né? É a dose do egoísmo que a gente está colocando aqui, mas não é bem egoísmo, é um respeito. Sim. Né? É o levar em conta aquilo que é importante para você, os seus princípios e aguentar. Né? Assim, você não vai abrir mão daquilo que você acredita, daquilo que é prazeroso para você ou não, daquilo que é princípio ou valores para você, por conta do chilique do outro. Né? Então, assim, quando você começa a passar por cima daquilo que é importante para você, o sexo também deixa de ser prazeroso. Então, não está bom para nenhum dos lados. Bom, vou começar fazendo uma pergunta. Quem é responsável pelo meu prazer? Pelo prazer que eu sinto?
É o meu parceiro ou sou eu? Sempre que a gente tem um relacionamento, um sexo, onde um dos parceiros sente mais prazer do que o outro, a tendência é a gente pensar, bem, ele não está sendo suficientemente bom para mim. Ele não sabe me satisfazer. A tendência é a gente jogar a culpa da falta de prazer no outro. É óbvio que, quando o parceiro não se preocupa, quando não existe uma troca verdadeira, realmente esse parceiro vai deixar a desejar. Mas a gente não pode esquecer que o principal responsável pelo nosso prazer somos nós mesmos. Primeiro porque tudo que nós sentimos e o processamento das sensações passam pelo cérebro. Se as sensações não estão sendo prazerosas, isso não está sendo codificado de uma forma prazerosa. Por que aquele toque não é bom? Por que aquilo não parece bom? É porque nós, de alguma forma, codificamos aquilo de forma não prazerosa. Então, uma parte da responsabilidade é nossa de estar relaxada, à vontade, realmente envolvida, afim, entregue. Isso é extremamente importante para que a gente possa ter prazer. Em segundo lugar, que às vezes o parceiro não tem como adivinhar o que nós estamos sentindo. Se aquele estímulo está sendo bom ou ruim, ou se ela gosta mais assim, mais rápido, mais devagar, com mais força, com mais delicadeza, qual é o lugar que ela sente mais prazer, ou ele, né? Então, um parceiro também que não comenta, que não fala, que não demonstra, dificulta o trabalho do outro também, né? Então, talvez essa pessoa já tenha dificuldade em entender que o outro é diferente dele, que não é uma extensão dele, dos prazeres dele, dos desejos dele, já em outras circunstâncias dessa relação. Andréa, nessa série de programas que nós estamos fazendo, estamos dando muito destaque à compreensão de que o que se faz ou o que acontece na cama entre um casal não acontece só ali naquele tempo em que eles estão juntos, estão despidos e fazendo sexo ou na tentativa de fazê-lo, mas que existem duas pessoas, dois universos, duas histórias que se entrelaçam certamente, mas que têm muito mais do que simplesmente, por exemplo, até o próprio desejo, até o próprio prazer, até a própria busca de um orgasmo, alguma coisa do gênero. Tem uma busca maior, né? Inclusive a busca pelo próprio discernimento da individualidade, de que, porque assim, depois de um sexo bem feito, existe tanto mais além do que simplesmente ter atingido o orgasmo, não é? Uhum. Que diz assim, eu sou gente, ou seja, eu sou único, eu sou única, eu sou amado, amada, eu sou. O sexo faz parte também dessa história de eu ser inteiro, né? Uhum. Dessa percepção de si, né? E é interessante isso, porque o próprio sexo, né, ele é uma fusão e em seguida é uma separação, onde cada um volta para o seu eu. Uhum. Né? Então, assim, não fica fusionado o tempo inteiro. Né? Você se separa e volta a funcionar por si. Né? Então, assim, as pessoas têm, às vezes, uma pequena distorção em uma só carne. Né? Ali, naquele momento, de fato, mas assim, respeitando as individualidades. Né? Essa noção de si, do que é prazeroso para mim, né? Quem eu sou de fato, qual é a minha contribuição nessa relação e como eu me encaixo, né? Com essa pessoa que é diferente de mim, não só no sexo, mas nas outras áreas da nossa relação. Eu acho que isso é importante. Alguém pode estar dizendo assim, essas meninas não são nada românticas, essas meninas não estão trazendo nada assim mais gostoso do romance. Mas é que a gente precisa primeiro pensar que antes do romance, antes dessa coisa assim que é tão bonita e particular do amor, do relacionamento, a gente precisa considerar o ser, a pessoa. Qual é o lugar do romance, por exemplo, numa relação? Não é torná-la menos densa, menos pesada, menos conflituosa? Ela chega para isso, né? E faz parte também desse ser feito indivíduo. E eu acho que é interessante essa questão do romance ser olhada na percepção de cada um, né? Porque às vezes o homem está achando que está sendo super romântico, né? E a mulher está esperando as flores com a serenata, né? E ele está indo por um outro caminho. E claro, tem homens que não sabem ser românticos. E eles precisam aprender. E tem mulher também. Exatamente. Então é um caminhar na direção do outro, encontrando... né, aquilo que realmente faz parte do contexto deles, aquilo que realmente acende o casal, né, sem agredir nenhuma das partes, sem anular nenhuma das partes. Né? Andréa, recebemos a história de uma moça
que descrevia um conflito bem grande assim no casamento dela, já de alguns anos. E então um dia ela simplesmente estourou e disse, olha, não gosto, não aceito. E trouxe a lista de insatisfação que ela vinha acumulando nos últimos tempos, tentando de todas as maneiras, driblando todas as situações para levar aquela relação adiante e meio que se anulando para manter o casamento, que acontece bastante, manter... E aí eu perguntei como que era a vida íntima deles nesse tempo todo de conflito, de submissão em submissão e essa luta toda. E ela disse assim, não, a gente mantinha a vida sexual, mantinha. E aí, mas no dia em que ela trouxe toda a insatisfação e verbalizou e disse, chega, acabou, ele ficou assim. E ela diz assim, Darleide, a única coisa que ele soube dizer foi, eu achava que estava tudo bem. Ou seja... quando a gente não põe-se, não se coloca, não é indivíduo numa relação e vai também assumindo, aí tem ali o sexo meio que mascarando, às vezes o sexo não mascara problemas, uma coisa mascarando a outra, só que na luz de não, tá tudo bem, tá fusionado, ó, estamos fluindo, a relação tá indo, a gente briga, mas a gente se ama, não tem uma hora em que o sexo é usado de máscara? Sem dúvida, porque às vezes eles funcionam no sexo, né? E não funcionam em mais nada. Nem mais nada. E aí para né? Esse é o parâmetro, então tá tudo bem, né? E o outro tá lá descontente, infeliz, mas às vezes o sexo bom é a única coisa que eles têm, a pessoa tem na relação, né? É a migalhinha, então ela se agarra àquilo, né? Mas está com todo o restante caindo, desabando. E a visão do outro se o sexo tá bom, tá tudo bem. Né? Então, são esses desencontros, né? Como você falou, a dificuldade de se colocar, de assumir aquilo que realmente é importante para você e dialogar e conversar. Então, assim, o diálogo é importante, sim. O que a gente tem que tomar cuidado é para não pautar uma intimidade só nisso, né? Só em fala, em sentimento, em pôr para fora, em trocas verbais. E aí é sufocante, né? Como também tem um outro grupo que são aqueles que, assim, se o sexo está funcionando, então estamos aí. O que não significa, pode significar para mas Exatamente. Não pode estar significando para o outro. Pode ser que uma mulher esteja fazendo sexo para manter o que ainda resta, mas não está tão bom assim. Isso não sugere também a necessidade de a gente falar que... o sexo sempre vai pontuar, talvez não seja a palavra sempre, mas o sexo ele tem um papel de ligação entre esse casal, mas às vezes ele pode ser relegado só à cama, só ao estar junto, só a fazer sexo. Aí eu fico pensando em quem nesse momento? Até em nós, que muitas vezes estamos aqui estimulando, olha a roupinha, cuida da fantasia, vê a relação, faz um passeio, investindo nos adereços. Por isso que nessa série a gente está cuidando para falar menos dos adereços e falar mais do principal, que não é o sexo principal. Não pode acontecer de alguém achar que pode investir mais nos adereços e deixar o principal, porque porque o sexo pode... com o prazer que ele dá, mascarar o todo. E a gente pode estar contribuindo com algumas falas, não pode? Pode, porque para alguns, né, essa questão do prazer, do dar prazer para alguém, não só em relação ao sexo, mas uma forma de dar aquilo que é bom, aquilo que o outro necessita, é o funcionamento dele. Né? Então, assim, para ele está cumprindo bem aquilo ali, está sendo bom para outra parte, porque ali ele é muito bom, né? Então, ele consegue, de repente, incrementar aquilo ali, mas fica só ali. Né? E, de fato, o que é mais importante para ele é ele saber dar para o outro, não necessariamente aquilo que o outro precisa. Né? Então, às vezes, o sexo realmente parece estar muito bom, mas não necessariamente para o outro. Né? Está funcionando, né? Tem uma aparência assim, de que foi bom, mas aquele mais profundo, né? A individualidade, os sentimentos, talvez estejam sendo sufocados. Um casal ali. que seja assim, mais desligado de um do outro, do que o outro sente, etc. Como é que ele pode começar a perceber? A fala? Como é que faz para ter uma sintonia melhor, um casal que está desintonizado? É voltar a namorar, né? Porque o namoro é o início.
Né? Você começa da distância e vai se aproximando, você vai descobrindo afinidades, você vai descobrindo pontos em comuns, você vai vendo algumas diferenças. E aí é mais interessante porque o namoro inicial, ele é imbuído da paixão, que mascara muita coisa, né? É natural. Agora, esse namoro mais maduro, quando você volta a namorar o seu cônjuge, ou seja, volta a tentar descobrir quem é essa pessoa que está ali com você, né? Você já não tem todas aquelas idealizações, né? Você já está mais no concreto. Então, talvez esse processo de voltar a namorar, a descobrir, a redescobrir, né? Seja o começo dessa aproximação, né? De tentar planejar algo juntos, mas não necessariamente que envolva o sexo, por enquanto, mais nesse plano do conhecimento, para que depois a sintonia se estabeleça. Né? Outro dia nós falamos aqui no programa sobre uma certa dificuldade que existe para alguns casais de simplesmente se tocar sem sexo, de se olhar, de olhar nos olhos, de olhar o corpo, de experimentar outras sensações que não seja carícia e já esperando a resolução, o sexo, o apogeu, o desejo todo ali chegou ao seu final, virou e dormiu. Essa intimidade que se faz no olhar, no toque, no passar a mão, sem a expectativa do sexo. Essa coisa que antigamente a gente chamava carinho. Antigamente existia um negócio chamado carinho, só carinho, né? Faz tão bem. E digo mais, né, Darleide, porque o que a gente está falando, em termos de construção de intimidade, é o lavar a louça juntos, é sentar e assistir um filme de mãos dadas, é passear de mãos dadas, é um ajudar o outro. Ah, você está ajuntando a grama, né? Eu vou te ajudar. Então, isso é sintonia, isso é intimidade, é você se aproximar e perceber a necessidade do outro, né? É você ajudar ali a cuidar de um filho, não porque é obrigação, porque... Entende? Vai fluindo. Isso é intimidade, né? Isso é troca e isso é carinho também. Exato. Né? Não é só o toque. O toque é muito importante e é necessário, mas existem outras linguagens. Atitudes carinhosas, Exatamente. Né? Atitudes carinhosas, importantes. Tanto é que muitas mulheres se queixam daquele que não a ajuda nas tarefas domésticas, na educação dos filhos, e isso causa ressentimento, mágoa, raiva. Aí, na hora de fazer sexo, o que é o sentimento de muitas mulheres? Só me procura para fazer o bendito sexo. Exatamente. Faltam atitudes carinhosas. Falta viver essa relação, né? Porque a relação é uma troca e é uma via de mão dupla. Ela tem que ser construída assim. Senão, é só um que tem prazer, só tá bom para um, só um que se realiza. Né? Então, assim, a gente estava falando da construção da individualidade, que é diferente do individualismo. Né? Sempre bom pontuar isso. Bom. Porque o individualismo, aí sim, tem a ver com o egoísmo na forma pura. Né? É você realmente não perceber o outro. A individualidade, não. E é interessante, né? Porque tem um livro Mente, Caráter e Personalidade, a autora ela fala assim, que ninguém deve fazer com que a sua individualidade, ou permitir que a sua individualidade submeta, na individualidade do outro. Né? E ela fala mais uma coisa que eu achei bem interessante, que as pessoas que têm a noção da sua individualidade são as que lideram, as que enfrentam o mundo de uma forma mais corajosa. Né? Então, assim, a individualidade não é só se perceber e ficar com isso e se voltar para si, é para o outro. Né? Você ter essa noção para poder estar com o outro e para poder fazer essa troca. E essa troca fluir. Faz bem para você e faz bem para o outro. Exatamente. Tem o seu lugar, mas para dar lugar ao outro, a gente precisa saber o nosso limite, nossas reservas. Pois é, conversa boa aqui, nosso Sem Tabus, com a psicóloga Andréa Rojas. E quero convidar você a se inscrever no nosso canal lá no YouTube. É muito bom que você tenha acesso a todos os programas. Já falamos muito sobre vários temas, sobre várias situações e cada vez mais queremos oferecer para você conteúdo com qualidade, conteúdo simples, conteúdo fácil, ainda que venha todo pautado em conhecimento, em pesquisas, em profissionais que se debruçam sobre temas como este, mas traduzindo aqui para você, para que vá bem a tua vida íntima, a tua sexualidade, o teu relacionamento, para que você tenha uma compreensão mais clara, mais limpa a respeito do que é ser gente grande, numa relação grande e com um grande amor, unindo um homem e uma mulher, uma família, as pessoas que se relacionam com esse princípio de ser e fazer o outro feliz.
Andréia, eu já fiz essa pergunta a alguns terapeutas e psicólogos, enfim, e eu gosto de ouvir as respostas no que diz respeito à falta de vontade de muitas pessoas de fazer sexo. Um número muito maior de mulheres, sei lá, tem pesquisas que falam em 80% de mulheres que não têm desejo sexual. E aí, por tudo isso que nós estamos falando aqui no programa, pode ter muito a ver, né, com alguém, uma mulher que se sente invadida, que se sente traída, que se sente deslocada do seu papel enquanto mulher na sexualidade, ou no trato com este marido, enfim, este marido com a esposa e etc. E aí me parece que muitas mulheres especialmente têm quase que já se acostumado, e homens também com a sua queixa, nem vou fazer agora nesse momento, então, volta, não vou fazer separação, mas há casais que parece que estão levando a vida sexual, empurrando a vida sexual, porque tem a ver com muita gente com falta de desejo, falta de vontade de fazer sexo. A gente tem que entender que o sexo é um reflexo da nossa vida. Quando a nossa vida está em paz, está prazerosa, aí nós conseguimos ter prazer no sexo também. Então, qualquer coisa que tire a ordem da nossa vida, a paz no nosso dia a dia, que enche a nossa cabeça de preocupação, de tristeza, de mágoa, de dor, um relacionamento, uma perda, tudo isso vai diminuir a libido. Pode ser uma diminuição temporária, naquela fase, eu estou triste, agora eu não quero, mas no outro momento eu estou bem. Mas a perda constante da libido normalmente está relacionada a baixa autoestima, à depressão, ao estresse, há situações da vida, há um relacionamento falido, né? Se você não está bem com seu marido, nem para assistir um filme com ele, como que você vai ter com ele o seu momento de maior intimidade? Então, a gente tem que entender que não existe uma única causa, existem várias causas e que normalmente estão relacionadas com a nossa vida como um todo. E que para ter prazer no sexo, é preciso ter prazer na nossa vida primeiro. É possível um casamento ser um casamento bom, e vamos falar no geral, é claro, sem que a sexualidade tenha um lugar especial, assim, tenha um cuidado especial? Como que se faz um casamento com sexo levado de qualquer jeito? É aquela situação que fala assim, que são bons amigos, né? Se acabaram se tornando companheiros, assim, fazem realmente uma parceria muito boa, mas cadê o sexo? Né? Então, assim, se tornam amigos. Às vezes, o sexo se torna, assim, uma data na agenda a ser cumprida. Então, assim, toda quinta-feira. E aí eles cumprem bem e continuam levando. Agora, isso vai estourar de algum momento? Vai, né? Porque faz parte dos desejos, mesmo que eles não sejam manifestos, né? O sexo, ele faz parte, sim, dessa relação. Porque essa proximidade, ela mexe, né? Ela evoca, não necessariamente o desejo sexual em relação ao seu parceiro, mas evoca o incômodo de algo que talvez não esteja acontecendo, de que não esteja sendo vivenciado. E às vezes a pessoa estoura em relação a outras coisas, da relação, da parceria, e a causa é o sexo que não está acontecendo. Né? Por quê? Porque isso envolve outras questões em relação a sentimentos, a emoções, ao próprio corpo, que fazem parte dessa relação e que não estão sendo vivenciadas ali. Né? Então, às vezes parece que está sendo levado, mas existe uma irritação constante, mesmo na relação que parece fluir bem, né? Existe alguns momentos de atrito que não estão sendo proporcionais ao acontecimento, e às vezes é algo que não está funcionando ali, né? Na sexualidade do casal, no sexo do casal. Tem mulheres que deixam o marido assim sem sexo, quase que numa vontade de dizer assim, procura outra. Uhum. Quase que querendo se livrar da relação, se livrar da pessoa, e é assim, acho que o sexo vai ser um bom caminho para eu negar e perder o outro. Claro, vai ser algum trauma, alguma dificuldade dela, alguma raiva dela, alguma coisa existe, mas às vezes há um uso do sexo para quase expulsar o outro dessa relação. E acontece, né? A gente precisa entender que quando
o sexo, ele, por ser uma linguagem, ela não está sendo bem falada, eu posso estar sugerindo o fim de uma relação. Darleide, mas o casamento só gira em torno de sexo? Não, não é isso. Mas sexo dentro do casamento está implícito, explícito, coordenado, desenhado, combinado, é para ser. Então, mulheres negando-se sexualmente para o marido, por quê? Qual é a questão? Maridos se negando sexualmente para a esposa, por quê? O que tem aumentado? O número de homens que se negam ou que têm dificuldades sexuais e evitam o sexo. Pelo menos as queixas dos últimos tempos têm chegado nessa direção. Mulheres dizendo, meu marido não quer, meu marido não me procura. Eu procuro sexualmente, ele não. Delicada situação. Então, a questão do desejo, né, ela passa por tantas questões profundas, né, que remete à história da pessoa. E, às vezes, ela já vem de um histórico em que ela não se permite ter prazer na vida, né, em relação a muitas coisas. Então, realmente, ela casa, ela tem filhos, ela constrói um lar, ela cumpre, pelo menos por alguns anos, a questão do sexo, ela cumpre como deve ser, o figurino manda, né? Mas assim, nunca foi prazeroso, foi apenas cumprido, né? E se você levanta, você puxa a história desse indivíduo, a dificuldade em ter prazer em coisas simples, como de repente sentar e chupar um sorvete, né? Ou experimentar algo novo, ou se permitir algum prazer na vida, né? Isso já vem de antes desse casamento e apenas foi sendo mascarado por um tempo e de repente veio à tona. Então, assim, às vezes a gente fica numa relação em algo pontual. Não me procura, né? Não tem desejo por mim. Só que é necessário investigar, sim, porque às vezes é a história da pessoa, né? O desejo ou a falta dele, ou mesmo um desejo distorcido, já vem de uma história antiga, por conta da própria experiência de vida da pessoa, das relações que foram construídas durante o percurso dela, né? Então, é um reflexo de uma história, né? É um reflexo de algo que já vem sido frustrante há muito tempo. Você sabe que há até profissionais que defendem uma ideia que, para nós, claro, é uma ideia assim, que choca bastante, que é a questão de ser muito contraditório a qualidade do sexo ou do prazer, enfim, o tempo de uma relação. Portanto, um casamento de 15 anos, 20 anos, a tendência é que a relação sexual se torne atrofiada, se torne minguada. Isso choca por quê? Porque nós temos uma crença de que o casamento é para ser para sempre. Como é que, então, nós podemos entender que, sim, um casamento longo pode não contribuir para a manutenção de um desejo, de uma satisfação, Porque, imagina aqui, amiga, um casal que está junto há 30 anos, ele já se conhece quase que pelo avesso. Ele já tem uma intimidade quase que assim, que não dá para fugir. Ele já tem, quem sabe, até esgotado muito das peripécias e das condições até de inovar sexualmente. O que você entende ser necessário para manter-se uma dinâmica de um casamento prolongado, de uma relação prolongada? Então, eu acho que quando a gente fala um casamento para sempre, um casamento prolongado, não, a gente não está falando de um casamento que funciona por si só, porque a gente tem um pouco dessa crença, né? Não é? De que vai funcionar, já que é para sempre, ele funciona sozinho e não funciona. Então, assim, tem realmente que de vez em quando dar uma parada e levantar e fazer uma avaliação do que está acontecendo. E aí, nesse sentido, eu acho que os encontros de casais são muito válidos, né? Buscar ajuda é muito válido. Uma boa conversa, claro, como a base de tudo, exatamente para ver aonde está viciado, né? Aonde está pegando, né? Aquele que não roda mais. Tem que dar manutenção. Não funciona por si só por 40, 30 anos, né? E tem que se reinventar. Por isso que nós temos a criatividade também. E é nesse sentido que a gente pensa que conhece o outro pelo avesso, mas a gente sempre tem, né, um lado que você ainda não sabe do outro. Por quê? Porque a gente muda com as experiências da vida. A gente pensa de outra forma, a gente descobre coisas novas, né?
A questão é que a gente se acostuma ao que é confortável, né? Ao jeitinho que já funciona, mas existem N possibilidades, só que a gente não para pensar nisso, né? Verdade, muito bem pontuado. Uma mulher escreveu dizendo, Darleide, traz a questão do ninho vazio, porque os meus filhos cresceram e o meu último filho casou e agora estou eu e meu marido e eu confesso que estou muito triste. Ela estava, se não num quadro depressivo, chegando lá. Caminhando. Caminhando para lá. E o marido se ressentiu muito. E ela diz assim, Darleide, fala para ele que assim é normal. Tá, tudo bem que seja normal, natural, o ninho vazio, essa síndrome conhecida, mas tem momentos de crise, momentos chaves que o indivíduo não tem que se adequar ao que está acontecendo, mas se reinventar, como você diz. E aí vem a sugestão que eu dei àquela moça e trago hoje para nós e para quem esteja numa situação assim de conflito, numa situação desajeitada que acontece, aproveitar para causar uma diferença positiva para esse casamento. E aí eu dizendo para ela assim, olha, o seu marido está triste porque você está triste. Que tal você se sobressair essa tristeza e mostrar para ele, agora é uma oportunidade de nós dois vivermos o que não vivemos por causa de vivermos em função dos filhos. Agora, dá um trabalho danado se reinventar em algumas situações, não? Na verdade, eu acho que em alguns casos, como o do ninho vazio, não é nem se reinventar, é se redescobrir. Se redescobrir. Porque as pessoas se dão conta de que realmente tinha uma outra pessoa morando ali, além dos filhos, em muitos casos, né? E quem é essa pessoa? Já imaginou, mas você mora aqui? Né? Meu Deus, quem é esse homem que está aqui em casa? Você gosta disso? Nossa! Você pensa assim? Ela fazia comida para os filhos, ela arrumava casa para os filhos. Os filhos ocuparam esse lugar e, às vezes, propositadamente, né, nessa relação. E aí, quando eles se vão, quem é esse ser que habita aqui comigo? Né? Então, eu acho que tem o reinventar, mas tem o redescobrir-se. Né? Quem é essa pessoa que está aqui ao meu lado? E vai ter que descobrir mesmo, porque da agora para frente são os dois. E olha, quantos casais conseguem dar uma virada na relação e vão passear, e vão viajar, e vão fazer coisas novas, descobrem um hobby, cada um vai cuidar das suas particularidades no sentido de descobrir o que gosta e juntamente também, né, fazer alguma coisa juntos. Vamos fazer aula disso, vamos descobrir novos lugares para conhecer. E se reinventam, né? E às vezes vai ter que ser mais individual do que duplo. Vai ter que ser essa mulher fazendo algo novo, surpreendendo pelo que ela está fazendo por ela. E claro, quando ela faz por ela, ela pode estar fazendo pelos outros, pelo marido, enfim. Mas às vezes o outro não vai acompanhar. Porque passa também por uma redescoberta. Até então ela era mãe, o filho estava lá, ela tinha uma ocupação, ela tinha uma identidade atrelada a esses filhos. De repente eles não estão mais lá. E aí? Quem sou eu, né? Qual rumo eu vou dar para a minha vida? Então passa pela redescoberta da pessoa que está com ela, como casal. Então realmente é uma reviravolta que pode ser muito positiva, inclusive no sexo. Né? Porque se às vezes eles acabaram criando uma rotina sexual por conta dos filhos, mais preservada, né? Mais guardadinha, agora a casa está livre. Né? Podem descobrir cantos novos da casa, posições diferentes em ambientes diferentes. Então, pode ser, né, uma nova etapa nessa relação, não necessariamente um luto, né, que se perpetue. Andréia, tanta separação, tanta briga, tanto afastamento conjugal. A última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que em 2014 o Brasil registrou mais de 341 mil divórcios. 10 anos antes, esse número era de 130 mil registros, um aumento de 161%. Como profissional, como quem atende de perto, muita dor emocional, muito afastamento emocional, amoroso dos casais, o que pode ser a gota d'água ou a ponta do iceberg no fim de tantos casamentos? Tem a ver com sexo? Tem a ver com convivência? Tem a ver com o que na sua luz, assim? Eu tenho percebido assim, Darleide, a individualidade e o individualismo sendo confundidos ali. Né? Então, assim, as pessoas já entram na relação com individualismo muito forte. Né? Nós temos aí algumas gerações para cá, mais recentes, com muita dificuldade
de pegar no pesado. E casamento é trabalho braçal, eu costumo dizer, né? Não é fácil, você está lidando com diferenças em todos os níveis. Então, assim, as pessoas não estão dispostas a ceder, a abrir mão, a entender o outro, a pensar de uma outra forma, a enxergar a situação de uma outra forma. Então, vai se desgastando, porque se eu não estou disposta, eu não tenho paciência, né? Então, já explode, já desrespeita, e essa situação vai se repetindo, vai se desgastando, e aí as pessoas já vão se fechando para possibilidades dentro da relação. Porque elas entendem que, de fato, não combina, não dá certo, não tem química. Mas, às vezes, é uma dificuldade dela de lidar com esse diferente, de lidar com esse outro, de realmente ter que abrir mão de algumas coisas no seu funcionamento, não se anular, mas, assim, de rever algumas questões que não estão funcionando ali, né? E vai dar trabalho, né? Vai ser realmente algo que, de tempos em tempos, vai se precisar passar numa relação, né? Para ajustar. É a manutenção que a gente falou. Então, agora, o egoísmo eu vejo tá que as pessoas presente, não estão né? muito dispostas, né, a ter todo esse envolvimento, porque é envolvimento, é trabalho, né? É lidar com o outro, com alguém que é diferente. E é por isso que muitos não têm entrado na relação. A gente tem os divórcios e aqueles que não querem se comprometer, porque não querem ter o trabalho da intimidade. Uma pena. Uhum. Temos um recadinho, outro recadinho para você aqui no nosso Sem Tabus. Pensa nisso. Bonito não é homem e mulher fazendo sexo. Bonito mesmo é homem e mulher sabendo amar. Envolvimento mais do que movimento. Intimidade que guarda sempre um carinho novo, uma expressão de afeto, uma palavra de amor. Guarda um corpo cheiroso, um olhar delicado, um abraço apertado, um beijo para celebrar. Desejamos a você intimidade profunda, delicada, cuidadosa. Desejamos que seu amor permaneça, cresça e apareça enquanto o tempo passar. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada, Andréa, por ter vindo dividir com a gente essas ideias a respeito de individualidade, sexualidade. E faz muito bem pensar sobre o que ainda falta em nós na construção das nossas relações. E a gente vai aprendendo que ainda há um jeito de começar a fazer diferença, começando por nós, não é? Muito obrigada. Foi um prazer. E que cada um busque a sua felicidade, o seu prazer, é um direito, né? Direito a ser feliz. A ser feliz. Obrigada a você pela companhia e boa noite. Fique você com o seu direito de ser feliz, mas também com um baita dever de procurar o bem do outro, porque fazer bem é fazer bem a si também. Beijo e até a semana que vem aqui no nosso Sem Tabus.